Imagine um assassino frio, calculista e audacioso, que não se contenta apenas em cometer seus crimes, mas busca atormentar a polícia e a sociedade com mensagens criptografadas repletas de enigmas. Este é o assassino do Zodíaco, um dos casos mais enigmáticos e assustadores da história criminal americana. Entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o Zodíaco aterrorizou a Califórnia, deixando um rastro de medo e mistério que ecoa até os dias de hoje. Seus crimes não seguiam um padrão claro, ele atacava casais em locais isolados, usava armas de fogo ou facas, e até telefonava para a polícia confessando detalhes assustadores de seus atos. No entanto, o que o diferenciava era sua obsessão por atenção. Ele enviava cartas para jornais, desafiando autoridades a decifrá-las. Em uma dessas mensagens, ele alegava que o conteúdo do código revelaria sua identidade. Apesar dos esforços de criptógrafos, apenas parte das mensagens foi decifrada, e sua verdadeira identidade permanece um mistério. O Zodíaco assinava suas cartas com um símbolo único e um círculo cortado por uma cruz, semelhante a uma mira, e escolheu o próprio apelido. Suas cartas ameaçavam novos ataques e continham uma mistura de arrogância e sadismo que capturou a atenção do público. Décadas se passaram, mas o caso continua aberto. Suspeitos foram investigados, teorias surgiram, e até avanços em tecnologia forense foram aplicados. Ainda assim, o Zodíaco permanece como uma sombra, um fantasma que desafiou a justiça e deixou o mundo sem respostas. O que levou alguém a cometer tais atos e brincar com o medo coletivo? Essa é uma pergunta que talvez nunca seja respondida. A história começa na Califórnia, no final dos anos 1960. Foi nesse período que um assassino começou a atacar jovens casais em locais isolados. O primeiro ataque atribuído ao assassino do Zodíaco ocorreu em dezembro de 1968, quando 2 adolescentes foram mortos a tiros enquanto estavam dentro de um carro. Meses depois, um segundo ataque brutal aconteceu, com características semelhantes. Um casal foi alvejado, mas, desta vez, a mulher morreu e o homem sobreviveu para contar detalhes do agressor. Mas o que tornava o Zodíaco diferente de outros criminosos? Ele não apenas matava, e ele queria ser reconhecido. Em 1969, começaram a chegar cartas enigmáticas nos escritórios de jornais locais. Essas mensagens incluíam códigos, símbolos estranhos e confissões de seus crimes, além de ameaças de novos ataques caso suas mensagens não fossem publicadas. As cartas do assassino do Zodíaco são um dos aspectos mais fascinantes e assustadores desse caso. Entre 1969 e 1974, ele enviou mais de 20 cartas para jornais locais, repletas de ameaças, confissões de crimes e códigos criptografados. Sua intenção era clara, e ele queria atenção. Algumas dessas cartas continham detalhes dos assassinatos que só o verdadeiro culpado poderia saber, o que deixou a polícia e a população ainda mais alarmadas. A primeira carta, enviada em 1969, continha um criptograma dividido em 3 partes, que ele exigiu que fosse publicado nos jornais, ameaçando iniciar uma nova onda de mortes caso suas exigências não fossem atendidas. Ele alegou que o código revelaria sua identidade. No entanto, não foram investigadores profissionais que decifraram o enigma, mas um casal de professores amadores. A mensagem decifrada era perturbadora: "Eu gosto de matar pessoas porque é divertido." Contudo, sua identidade continuou oculta. Um dos aspectos mais marcantes das cartas era sua assinatura, um símbolo que se tornou icônico, e um círculo cortado por uma cruz, semelhante a uma mira de tiro. O assassino também deu a si mesmo o apelido Zodíaco, mas o significado por trás desse nome permanece um mistério até hoje. Alguns especulam que poderia ter conexão com constelações ou horóscopos, enquanto outros acreditam que foi escolhido apenas para causar impacto. Apesar dos avanços tecnológicos, muitas de suas mensagens criptografadas permanecem indecifráveis, alimentando teorias e fascinação. As cartas não eram apenas provocações, eram ferramentas para aterrorizar e confundir, garantindo que o Zodíaco permanecesse um enigma que desafia o tempo e a lógica. O assassino do Zodíaco permanece como uma figura enigmática e assustadora, conhecido por sua imprevisibilidade e ousadia. Ele não seguia um padrão fixo na escolha de suas vítimas,
o que dificultava a investigação e ampliava o mistério em torno de seus atos. Embora muitos de seus alvos fossem casais em locais isolados, também houve relatos de ataques a indivíduos sem qualquer conexão aparente, reforçando sua aparente aleatoriedade. Um dos episódios mais impactantes atribuídos ao Zodíaco ocorreu no Lago Berryessa, Califórnia, em 27 de setembro de 1969. Um casal, Brian Artel e Cecelia Shepard, foi abordado enquanto relaxava em um parque. Neste ataque, o responsável optou por um método incomum para os padrões de outros incidentes. Ele apareceu usando um capuz preto e um símbolo estampado no peito que ficou associado ao caso. Após o ocorrido, uma mensagem foi deixada no veículo das vítimas com detalhes do ataque, bem como uma referência aos casos anteriores atribuídos a ele. Outro momento que chamou a atenção foi o contato direto com as autoridades logo após o incidente. Em uma ligação, a pessoa que se identificava como Zodíaco forneceu detalhes do ocorrido, o que despertou ainda mais atenção pública e policial. Um dos aspectos mais marcantes das cartas era sua assinatura, um símbolo que se tornou icônico, e um círculo cortado por uma cruz, semelhante a uma mira de tiro. O assassino também deu a si mesmo o apelido Zodíaco, mas o significado por trás desse nome permanece um mistério até hoje. Alguns especulam que poderia ter conexão com constelações ou horóscopos, enquanto outros acreditam que foi escolhido apenas para causar impacto. Apesar dos avanços tecnológicos, muitas de suas mensagens criptografadas permanecem indecifráveis, alimentando teorias e fascinação. As cartas não eram apenas provocações, eram ferramentas para aterrorizar e confundir, garantindo que o Zodíaco permanecesse um enigma que desafia o tempo e a lógica. O assassino do Zodíaco permanece como uma figura enigmática e assustadora, conhecido por sua imprevisibilidade e ousadia. Ele não seguia um padrão fixo na escolha de suas vítimas, o que dificultava a investigação e ampliava o mistério em torno de seus atos. Embora muitos de seus alvos fossem casais em locais isolados, também houve relatos de ataques a indivíduos sem qualquer conexão aparente, reforçando sua aparente aleatoriedade. Um dos episódios mais impactantes atribuídos ao Zodíaco ocorreu no Lago Berryessa, Califórnia, em 27 de setembro de 1969. Um casal, Brian Artel e Cecelia Shepard, foi abordado enquanto relaxava em um parque. Neste ataque, o responsável optou por um método incomum para os padrões de outros incidentes. Ele apareceu usando um capuz preto e um símbolo estampado no peito que ficou associado ao caso. Após o ocorrido, uma mensagem foi deixada no veículo das vítimas com detalhes do ataque, bem como uma referência aos casos anteriores atribuídos a ele. Outro momento que chamou a atenção foi o contato direto com as autoridades logo após o incidente. Em uma ligação, a pessoa que se identificava como Zodíaco forneceu detalhes do ocorrido, o que despertou ainda mais atenção pública e policial. Esses eventos destacam a imprevisibilidade e o mistério que cercam esse caso, gerando um legado que continua a instigar debates e teorias. Com o passar das décadas, o Zodíaco se tornou um dos casos não resolvidos mais fascinantes, permanecendo uma lembrança da complexidade das investigações e do impacto que o desconhecido pode exercer na sociedade. A busca pelo assassino do Zodíaco foi uma corrida contra o tempo, mas ele parecia estar constantemente um passo à frente das autoridades. A polícia dedicou incontáveis horas investigando pistas, analisando evidências e rastreando suspeitos, mas o enigma permanecia intacto. Entre os suspeitos mais conhecidos estava Arthur Leigh Allen, um homem com um histórico polêmico e algumas conexões que levantaram suspeitas. Ele chegou a ser apontado por testemunhas e possuía características que combinavam com o perfil do Zodíaco, mas a falta de provas conclusivas impediu qualquer ação definitiva contra ele. Além de Allen, outras teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas sugeriam que o Zodíaco poderia ter sido um veterano de guerra, considerando sua aparente habilidade com armas e precisão estratégica. Outros acreditavam que ele possuía conhecimentos avançados em criptografia, dada a complexidade dos códigos que enviava à imprensa, desafiando tanto as autoridades quanto os especialistas da época. Um dos maiores mistérios em torno do caso, no entanto, é o motivo pelo qual os crimes pararam repentinamente. Não houve um desfecho claro, e ele teria morrido sem ser descoberto? Poderia ter sido preso por outro motivo, sem que suas conexões com os crimes fossem reveladas?
Ou teria simplesmente decidido desaparecer, deixando um legado de medo, especulação e mistério? Essas perguntas continuam a intrigar investigadores e curiosos até hoje. Apesar dos avanços tecnológicos e das revisões constantes do caso, o Zodíaco permanece um dos enigmas mais fascinantes e perturbadores da história criminal, uma figura que perpetua a ideia de que nem todos os mistérios podem ser resolvidos. Com os avanços da tecnologia forense, o caso do assassino do Zodíaco ganhou novos capítulos, reacendendo o interesse público e as investigações. Em 2020, um grupo de criptógrafos amadores conseguiu decifrar um dos famosos códigos enviados pelo criminoso, um feito que levou décadas para ser alcançado. A mensagem, no entanto, não trouxe respostas conclusivas sobre sua identidade. Em vez disso, reafirmava seu desejo de manipular o medo, declarando que adorava matar porque lhe dava poder e controle. Paralelamente, o uso de DNA se tornou uma esperança na busca por respostas. Algumas cartas enviadas pelo Zodíaco continham selos que ele supostamente lambeu para selar os envelopes. Especialistas sugerem que, com a tecnologia moderna de genealogia genética, poderia ser possível traçar sua linhagem e identificar possíveis parentes vivos, oferecendo uma pista crucial sobre quem ele era. Contudo, questões sobre a preservação do material genético ao longo dos anos ainda geram debate sobre a viabilidade dessa abordagem. Por outro lado, uma teoria intrigante sugere que o Zodíaco pode não ter sido uma única pessoa. Alguns estudiosos acreditam que os crimes atribuídos a ele podem ter sido, na verdade, ações isoladas de diferentes indivíduos. Segundo essa hipótese, a mídia e as próprias cartas do suposto assassino teriam criado a figura de um serial killer unificado, um personagem fictício que representava o caos e o medo da época. Essas possibilidades, embora divergentes, mostram como o caso continua a fascinar e dividir opiniões. Seja por meio da ciência, da investigação ou das teorias mais ousadas, o mistério do Zodíaco persiste como um dos enigmas mais complexos da história criminal moderna, desafiando a lógica e mantendo seu lugar na cultura popular. Décadas se passaram desde o último crime atribuído ao assassino do Zodíaco, mas seu legado permanece como um dos mistérios criminais mais fascinantes de todos os tempos. Ele não apenas impactou as investigações policiais, mas também se tornou uma figura emblemática na cultura popular, inspirando filmes, livros e documentários. Apesar de todas as teorias, avanços forenses e esforços de investigadores profissionais e amadores, muitas perguntas ainda estão sem resposta. Quem ele era? Qual era a sua verdadeira motivação? E, talvez o mais perturbador, por que seus crimes pararam? Será que um dia saberemos a verdade? Será que novas tecnologias ou descobertas nos arquivos antigos finalmente revelarão sua identidade? Ou o Zodíaco será lembrado para sempre como um enigma insolúvel, um espectro do passado que continua a desafiar a compreensão humana? E você, o que pensa sobre este caso? Acredita que ele ainda está por aí, vivendo em anonimato, ou que sua identidade já se perdeu no tempo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história intrigante como esta. O mistério nos aguarda no próximo vídeo. Até lá!